Hoje, numa live na TV 247, dois dos maiores jornalistas do Brasil, Joaquim de Carvalho e Leonardo Atush, dois queridos colegas aqui do canal Rony Teles, se posicionaram mais uma vez sobre a guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, que acontece em solo ucraniano. Esses jornalistas falaram mais especificamente de como o Zelensky, o presidente ucraniano, está sendo retratado pela imprensa. E eu vou trazer para vocês essa reflexão muito interessante para que você possa apreciar por si mesmo como é o posicionamento da imprensa profissional alternativa aqui no YouTube. Lembrando que estes são dois especialistas no assunto que trabalharam com isso na grande e tradicional imprensa por muitos anos, que tem um profundo conhecimento sobre história e geopolítica. E quero pedir a você que escute o posicionamento desses dois gigantes da telecomunicação e do jornalismo e diga se você continua discordando desse posicionamento. Você é livre para deixar a sua opinião, você não será criticado por mim, qualquer que seja ela, respeitosa, beleza? Se você está chegando agora nesse canal, aqui se combate o bolsonarismo, o obscurantismo, a extrema-direita, a irresponsabilidade, a misoginia, todo santo dia. Se você é contra Bolsonaro, esse é o canal. Se inscreve, senta o dedo no like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais. E agora vamos ouvir o posicionamento dos colegas Leonardo Atush e Joaquim de Carvalho. A capa da história está dizendo assim, o novo herói mundial, que é o Zelensky, né? Eu estava escutando agora há pouco a entrevista que o Conde fez com Boaventura Souza Santos. Fiquei muito feliz porque eu vi o Boaventura colocando posições que a gente tem expressado aqui. Que o Zelensky não é um herói, pelo contrário, é um grande responsável que colocou a sua população em risco. Eu fico pensando, cara, se o Brasil tivesse eleito uma figura tipo Mamãe Falei para presidente, Danilo Gentili, esses caras que eu acho que fazem parte do plano inicial do golpe de Estado no Brasil. O MBL queria lançar o Danilo Gentili. Imagina o seguinte, esses caras fazem uma guerra contra a Venezuela, o Brasil entra em caos, e eles, não, veja bem, vamos resistir, etc. e tal. O Zelensky, eu vejo hoje como o maior responsável por 1.200.000 refugiados, mas está sendo retratado pela mídia ocidental como um herói internacional. É uma espécie de Mamãe Falei de lá, na sua opinião, ou é um julgamento muito duro para o personagem, Joaquim? Ele era um artista popular, nesse sentido... É diferente do Mamãe Falei. O Mamãe Falei, ele cresceu politicamente com calúnias, com injúrias. Teve um coordenador de uma campanha a prefeito em 2016 em Porto Alegre que se suicidou por conta de uma campanha do Mamãe Falei lá. Então, Mamãe Falei havia na época... Então, Mamãe Falei, o Zelensky faz parte do mesmo movimento, mas ele era um artista, então ele foi até para a televisão, foi insuflado, foi criado. Mas então eu gostaria de dizer que o movimento é o mesmo. Então, o Mamãe Falei não tem essa estatura para ser um presidente, nunca teria, mas cresceu por isso, injuriando, como tem outros, viu? Tem um vereador do Rio de Janeiro que veio da Polícia Militar, que faz a mesma coisa que o Mamãe Falei, é outro que precisa ser desmascarado, porque se aproveita da ignorância das pessoas. Como disse, olhe bem, foi levado ao suicídio. Na época, a imprensa chegou a dar isso, vários publicaram, ele deixou um bilhete, porque esse coordenador não estava fazendo nada de errado, era um homem correto, e foi apontado como uma pessoa que recebia da Assembleia para fazer campanha para o candidato a prefeito, lá de um partido de esquerda, lá em Porto Alegre. E essa pessoa ficou indignada, porque teve a vida toda dele uma vida honrada, inclusive no serviço público. E ele acabou se matando. Deu um bilhete, deixou um bilhete, falou para cessar, e era por causa do Mamãe Falei. Olha que terrível. Sim, é do mesmo processo de ucranização, violento, descarado, que explora o sentimento das pessoas, as dificuldades que as pessoas passam para tentar canalizar isso para um ódio para um outro grupo. Isso eu não tenho dúvida, é igual. O Zelensky, agora falando do Zelensky, o Zelensky ele foi criado sob medida. O Zelensky é um fantoche. Então, quando você olha como é que o Zelensky chegou à presidência, o Zelensky
tinha lá um milionário, bilionário ucraniano, que financiava também movimentos nazistas, que deu a ele, que tem uma televisão, que publicou um seriado, um tipo de novela, em que o Zelensky era o protagonista. E aí o Zelensky, que tinha sido e era um comediante conhecido, fez o papel ali que era um tipo de um papel romântico, de um galã daquela novela, que disputava a presidência. E justamente virou realidade. Aquilo foi uma farsa construída. Num país com corrupção, etc., ele era o bom moço que ia lá e resolver todos os problemas da Ucrânia. E aí, pouco antes da eleição, termina a novela, o Zelensky é eleito na novela e depois ele é eleito na vida real. Então foi uma farsa mediática. Só um comentário, Joaquim, na verdade, a série se chamava O Servo do Povo e o partido político dele também se chama Servo do Povo, né? Que é uma grande farsa, uma grande enganação. Então eles misturaram deliberadamente ficção e realidade. Sim, então o Léo ali foi o seguinte... Outra coisa, o MBL queria virar partido político, só para falar disso também, né? Movimento Brasil Livre, eles quase viraram um partido político. Mas ele, embora não tenha virado, contaminou, tem uma série de pessoas que têm a mesma... promove a mesma ideologia, vamos chamar assim, extremista do MBL. E o Zelensky foi o seguinte, era um país em que a extrema-direita deu um golpe, mataram os opositores, mataram os que eram de esquerda, derrubaram um presidente que não era pró-ocidental, que a discussão era entrar na União Europeia ou não, fazer acordos com a União Europeia, derrubaram esse presidente, e aí quem tomou conta da Ucrânia, falava da ucranização, eram grupos violentos. Só que esses grupos, Léo, aí que eu fico com dó das pessoas que estão deixando o país. Porque essas pessoas, elas são inocentes. Mas elas são incentivadas a apoiar um processo militar e elegem um Zelensky, que abrigou esse grupo de extrema-direita nazista no governo dele. E essas pessoas são as que mais sofrem. Porque agora elas são exploradas muitas vezes por pessoas como aquele Renan do MBL, como o próprio Arthur Duvalc, que ia voltar lá para fazer efetivamente para explorar a pobreza das mulheres, porque é explorar a pobreza, entendeu? E aí essas pessoas acabam votando num cidadão como o Zelensky, porque ele está representando esse projeto que seria anti-russo, no fundo é isso, uma região que tem laços culturais com a Rússia, que é só ler livro de história, que são praticamente o mesmo povo. Claro que não é. Tem um território íntegro, tem que ser preservado, tem que ser respeitado, tem aquela soberania. Mas existem esses laços, mas se criou um ódio contra o que eles chamavam moscovitas, um ódio contra a Rússia, porque era um instrumento, estava sendo um instrumento do Ocidente, dos Estados Unidos, para enfraquecer a Rússia, eu não tenho dúvida quanto a isso. E aí surge o Zelensky. E aí o Zelensky, como é que você pode dizer que o Zelensky é um herói? Tem gente comparando ao Churchill. Ele é um fantoche. Ele foi criado para ocupar esse lugar num país que, acima de tudo, havia movimentos lá que o que queria era o quê? Fazer o jogo dos Estados Unidos, fazer um jogo do OTAN, fazer um jogo do Ocidente. Essa é uma das causas... É o maior vilão possível, né? Porque ele faz a guerra de outros países sacrificando o próprio povo, quer dizer, é inacreditável. Ele está fazendo a guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, da OTAN contra a Rússia, e colocando como carne de canhão o seu próprio povo, né? E ainda é tratado como... É muita ignorância, gente, é muita ignorância aqui ainda na humanidade. A gente tem muito trabalho pela frente. Joaquim,